Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Nós leremos o capítulo 24 de Atos dos Apóstolos. Nós leremos apenas até o verso 9, mas o que veremos com a graça do nosso Deus e sua permissão está desde o capítulo 24, versículo 1, até o capítulo 25, versículo 12. E nós vamos ler então Atos 24, 1, para quem está anotando, até ao 25, 12. Mas nós leremos até o verso 9 do capítulo 24, uma forma introdutória. Pela causa de Cristo o Rei, o Evangelho no tribunal do Estado pagão. Esse é o título da nossa mensagem. Pela causa de Cristo o Rei, o Evangelho no tribunal do Estado pagão. Diz assim a palavra do Senhor: 5 dias depois desceu o sacerdote Ananias com os anciãos e certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste, e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Amém. Meus irmãos, a história da igreja não é apenas um relato de cultos e conversões, mas também de enfrentamentos. Não é sem razão, meus irmãos, que isto acontece, porque quando o evangelho ele é fielmente anunciado, ele confronta não apenas as consciências individuais, mas também as estruturas de poder, os sistemas religiosos e os interesses políticos. Na verdade, acima de tudo isto está o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Deus, ou a glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Acima de tudo está o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que comanda as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em Atos 24 e 25, Paulo não está apenas diante de um tribunal humano, mas o evangelho está sendo julgado, Cristo está sendo julgado, mais uma vez nas cortes do poder humano. Nós já vimos, ao longo dessa série de mensagens, o evangelho no tribunal da razão, quando Paulo estava em Atenas. Vimos 2 mensagens antes, o evangelho no tribunal da religião. E agora o evangelho estará no tribunal do Estado pagão.
Paulo está aqui, no entanto, meus irmãos, não apenas diante de um tribunal humano. Ele está sendo um representante do Evangelho, que é julgado, de Cristo que é julgado nas cortes do poder humano. E como nós veremos, meus irmãos, ainda que o apóstolo se defenda, a sua maior preocupação não é escapar da prisão ou da morte. Ele vai se defender, aliás, com um belo discurso. Ele vai apelar para os seus direitos. Mas o seu objetivo maior não é escapar da prisão ou da morte, é dar bom testemunho de Cristo. Ao refletirmos, meus irmãos, sobre esse texto, nós somos lembrados de uma promessa feita por nosso Senhor. O Senhor Jesus falando aos discípulos exatamente num contexto de perseguição que precederia a sua vinda, a sua segunda vinda. Em Lucas 21, de 12 a 15, ele os adverte: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão sobre vós outros e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Mas observe qual é o objetivo. Por que eles serão entregues? Podemos responder: porque o mundo odeia Cristo. E isto é verdadeiro, mas não é completo e não é o principal. Podemos dizer porque as pessoas são corruptas e elas não suportam o verdadeiro evangelho. Isso está certo, mas ainda não está completo e não é o principal. Jesus diz qual é o propósito, porque Ele mesmo permite que o seu povo seja entregue a esses tribunais. Ele diz: isto acontecerá. Ele diz: eles vão entregar vocês por causa do meu nome. E mais, isso vos acontecerá para que deis testemunho. Ele está falando de um propósito, e esse não é o propósito do tribunal humano. Esse é um propósito divino. Mas ele também nos promete, dizendo: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Porque eu vos darei boca, eu vou dar boca a vocês, e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Nós já vimos o cumprimento dessa promessa, quando Pedro enfrenta os líderes judaicos, cheios do Espírito Santo, e prega sermões sobre Jesus. Nós vimos isto quando Estevão discute com os melhores estudiosos de várias das sinagogas judaicas, e lá está escrito que não podiam se opor à sabedoria com que Estevão falava. Cristo, de fato, meus irmãos, nos assegura que a perseguição e os julgamentos diante de autoridades são, na realidade, oportunidades providenciais de Deus para testemunho. Se um dia você for levado ao tribunal, saiba que é o Cristo exaltado que está conduzindo o seu reino, fazendo com que você testemunhe diante de opositores. Irmãos, nós precisamos ter em mente que o diabo, que Cristo não está em uma queda de braço com o diabo. Não é uma luta onde o Senhor Jesus vai vencer aos 47 do segundo tempo, com um grande esforço. A palavra de Deus nos diz que o Senhor matará o iníquo com um sopro da sua boca. Portanto, ele não se trata apenas de um risco do discipulado, mas de um cenário onde o Senhor Jesus age soberanamente para proclamar a sua glória diante dos poderosos da terra. O que para o mundo, meus irmãos, portanto, pode parecer derrota, para Deus é parte do seu plano para tornar conhecido o seu nome e o nome do seu Filho. A promessa de Cristo é dupla. Primeiro, Ele garante que estará no controle de todas as circunstâncias. Não seremos levados aos tribunais por acaso, mas segundo a sua providência soberana. Segundo, Ele nos promete sabedoria dada pelo Espírito Santo, que nos capacitará a falar com clareza, coragem e autoridade. Como o próprio Senhor disse
eu vos darei boca e sabedoria. Este é o testemunho que vemos aqui em Paulo. Mesmo em cadeias, ele fala como embaixador do rei, movido pela convicção de que a palavra de Deus não está algemada. Ele fala isso em 2 Timóteo 2,9, na última carta que ele escreve, quando está num calabouço frio e escuro, prestes a enfrentar o cadafalso e a espada. Ele diz, eu estou aqui em algemas, mas a palavra de Deus não está algemada. Logo, meus irmãos, ao examinarmos este trecho de Atos, precisamos enxergá-lo como cumprimento da promessa de Jesus. Paulo está diante do tribunal do Estado pagão, não como mero réu, mas como uma testemunha de Cristo. Ele não é réu. Do ponto de vista de Deus, o crente no tribunal humano, por causa da sua fé, não é réu, ele é testemunha. E o grande juiz está vendo tudo. Ele está testemunhando do grande juiz. Não devemos, portanto, temer. Cristo, ao agir assim, ele nos ensina como viver em fidelidade quando nossa fé é colocada sob julgamento. Não devemos temer o tribunal dos homens, pois servimos a um rei maior, que reina soberanamente sobre a história. No capítulo anterior, no 23, nós vimos Paulo sendo julgado pelo Sinédrio, onde, ao perceber a divisão entre fariseus e saduceus, ele testemunha acerca da esperança da ressurreição. Você percebe como a ressurreição é um fato enfatizado por Lucas? Lá em Atos 4 diz que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. Eles falam da morte de Cristo, mas eles falam que ele ressuscitou, que ele está exaltado. Esse é o testemunho da igreja. E quando Paulo vai falar, mesmo que ele use de uma certa astúcia e estratégia, porque os fariseus criam na ressurreição e os saduceus não, ainda assim ele está sendo fiel ao testemunho cristão. E dali ele é transferido sob proteção romana para Cesareia, onde ficava a casa do governador, do procurador da Judéia, Félix, e o procurador é uma espécie de governador. Embora ele fosse governador sobre a Judéia, a sua casa estava numa fortaleza no pretório de Herodes, em Cesareia. E ali ele vai aguardar o julgamento, porque era cidadão romano. E nos capítulos que se seguem, Paulo permanece aqui 2 anos preso. Durante esse tempo, nós veremos que ele comparece perante 3 autoridades romanas. Félix, aqui no capítulo 24, Festo, que substitui Félix no capítulo 25, e mais adiante, diante do rei Agripa. O nosso foco estará, nós estamos aqui, nós iremos até o capítulo 12, mas nosso foco será até o verso 12 do capítulo 25, com o julgamento diante de Félix e a decisão de apelar para César. Então, mais uma vez, o evangelho está no banco dos réus. Mas como veremos, preste atenção, o evangelho está no banco dos réus, mas é o mundo que está sendo julgado por sua resposta a ele. Entenda isso. É por isso que nós colocamos esse título, pela causa do rei, do Cristo Rei, de Cristo o Rei, o evangelho no tribunal do Estado pagão. E o primeiro ponto da nossa mensagem, a primeira cena, é a estratégia dos adversários, a religião aliada à política. A estratégia dos adversários, a religião aliada à política. Agora, eu começo com uma aplicação muito breve e direta. Crente, presta atenção. Nós não precisamos ter o evangelho aliado à política. Nós temos que parar de pensar que o evangelho avançará melhor quando um governador simpático ao evangelho, ou supostamente cristão, ou evangélico, ou até mesmo reformado estiver no poder. Não é assim. O evangelho avança com poder e muda a sociedade de dentro para fora. É pela pregação do evangelho.
A igreja estava sob perseguição quando ela avançou até o quarto século e começou a se corromper quando ela se aliou à política. Sempre foi assim. E nós precisamos aprender, e eu preciso enfatizar, porque no Brasil nós estamos nos rendendo a esse tipo de coisa. Embora devamos nos indignar quando nós temos um poder pagão avançando, devemos nos indignar, devemos interceder, mas precisamos entender que o reino de Cristo avança por meio do Evangelho, não de governantes políticos simpáticos à nossa fé. É Cristo o Rei quem faz avançar, e Ele já disse qual é a arma, a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, voltando ao nosso ponto, a estratégia dos adversários, a religião aliada à política. Primeiro, observe aqui que os líderes judeus descem a Cesareia com esse advogado. Ele é um advogado, está dizendo certo orador, era um advogado chamado Tértulo. Eles entendem que estão diante de uma autoridade romana. E, portanto, eles estrategicamente, astutamente, adaptam sua acusação ao linguajar e interesses romanos. Quais são as acusações contra Paulo? Primeira acusação, eles dizem, Tértulo diz, ele é um agitador. Primeira coisa que Tértulo faz é o que toda pessoa que está diante de um político que quer conquistá-lo faz. E que o político também, quando quer conquistar o eleitor, faz. Bajular. Olha que discurso bonito. Excelentíssimo Félix. Ok, ele deve usar esse termo. Tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene. Olha que coisa bonita. Você já viu essa história? Gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas e benefícios deste povo, falando das reformas, né? Dos prédios construídos, ele diz, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Que discurso maravilhoso, né? É bom. Quem é que não gosta de ter o seu ego alimentado por elogios? Quem é que não gosta? Então ele fala isso para Tértulo. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Só por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, e aí vem, primeiro, ele é um agitador, causando tumulto, ele é acusado de sedição, um crime político. Sedição é revolta, é o motim contra o governo, é um golpe da população, é um tipo de revolução. Promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo. Diz que ele é, em segundo lugar, o cabeça de uma seita, diz sendo o principal agitador da seita dos nazarenos, porque eles falavam de Jesus de Nazaré. Então ele é cabeça de uma seita. Veja, agitador, causando tumultos, acusado de sedição, cabeça de uma seita, portanto é uma ameaça à religião estatal, e um profanador do templo, atentando contra a religião local também. Ele diz, o qual também tentou profanar o templo. Quando nós vimos isso, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. E aí ele se faz de vítima, mas, sobrevindo o comandante Lísias, ainda dá um jeito de sujar a reputação de Cláudio Lísias, né? Sobrevindo, o arrebatou de nossas mãos com grande violência. Você acompanha a história, sabe o que aconteceu. Ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença, tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. E os judeus concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Nós somos testemunhas. Sabemos, meus irmãos, Tértulo não fala a verdade. Primeiro, ele elogia Félix, ele mente ao elogiar Félix exageradamente, atribuindo-lhe paz e reformas lá na Judéia, quando era o governador, quando ele
ele que era governador, era conhecido por sua corrupção e crueldade. Como um legalista astuto, Tértulo mistura meias verdades com falsas acusações. E o que vemos aqui, então, nós vemos a religião dos adversários de Paulo tentando se aliar ao poder para silenciar a verdade do Evangelho. Este é um alerta, meus irmãos, para toda a geração. Porque quando a religião, mesmo que professe crer nas Escrituras, se torna instrumento de opressão e aliança com os poderosos para manter o status quo, ela traz seu chamado profético. Tal era o caso do judaísmo, que cria na esperança messiânica, mas desde que rejeitou a Cristo, o evangelho, o judaísmo se torna um traidor do seu chamado profético. Este é o primeiro ponto, portanto, a estratégia dos adversários, a religião aliada à política. Na segunda cena, nós temos o nosso segundo ponto, a defesa de Paulo, o testemunho da esperança. Capítulo 24, verso 10 a 21. A defesa de Paulo, o testemunho da esperança. Observe aí, Paulo não responde com bajulação, mas ao mesmo tempo também ele não desrespeita. Ele sabe que está diante de uma autoridade. É ele quem vai escrever, movido pelo Espírito Santo, Romanos 13, que diz que nós devemos até honrar as autoridades. Então ele responde não com bajulação, mas com respeito e com sobriedade. Vamos à defesa de Paulo. Primeiro, ele vai dizer, eu não causei tumulto nenhum. Veja, Paulo, tendo-lhe o governador feito o sinal que falasse, respondeu, sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Parece que ele está elogiando, não é? Não. É porque ele está dizendo, ele vai dizer, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Você governa há muito tempo, você pode pesquisar na história, você pode verificar, ou o Senhor pode verificar. Então, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amotinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Pesquise, investigue. Ele diz, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Então, a primeira coisa que ele faz, ele está se defendendo. Sim, o cristão pode e deve se defender. Sem bajulação, ele deve falar a verdade. E ele está dizendo, eu não causei tumulto. Ninguém pode dizer isso, ninguém me viu fazendo isso, em canto nenhum. Mas qual é o segundo ponto da sua defesa? Ele vai dizer quem é o Deus a quem ele adora. Ele adora o Deus dos seus pais, portanto, o Deus em que os judeus criam. Porém, ele o adora segundo o caminho. Observe, ele diz, porém, confesso-te. O que é que ele está dizendo? Confesso-te. Quem que confessa? O réu que é culpado. Eu te confesso uma culpa. Disso eu sou culpado e eu confesso com orgulho no Senhor. Eu, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Ao contrário do que eles estão dizendo que eu sou contra a lei, eu acredito em tudo isso, porque Jesus é o fim da lei, é o cumprimento da lei. Então ele está dizendo que adora aos Deus dos pais, segundo o caminho. Ele está dizendo que crê em tudo que está em conformidade com a lei e os profetas. Mas qual é o centro da sua defesa? Verso 15. É a esperança da ressurreição. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. De novo o tema da ressurreição. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Aqui está, meus irmãos, o núcleo da fé cristã. Não é uma proposta política,
Não é um movimento revolucionário. Não é nem sequer uma defesa pessoal, mas uma esperança viva no Deus que ressuscita os mortos. Ele diz, disso eu sou culpado. Eu creio no Deus que ressuscita os mortos. Paulo, em seguida, mostra que vive com boa consciência e que não está diante do tribunal para se defender, mas para dar testemunho de sua esperança. Paulo não esconde a sua fé, mas a apresenta como cumprimento da esperança judaica. E ao fazer isso, Paulo está indiretamente dando testemunho aos acusadores que estão lá. Eu, na verdade, creio na esperança que eles pregam. Eles só não sabem que quem já cumpriu essa esperança, e é o Messias, é quem eles estão perseguindo. O Cristo a quem eu sirvo. É isto que ele está dizendo. Mas, observa, eu estou tentando viver com consciência pura diante de Deus e dos homens. Aí você tem a terceira cena, que poderíamos chamar o cinismo de Félix. Eu vou dar esse título, cinismo de Félix. Quando o Estado ouve o Evangelho, mas não se converte. Quando o Estado, representado por suas autoridades, o Estado pagão, ouve o Evangelho, mas não se converte. Félix tem conhecimento do caminho, veja o verso 22. Então Félix, conhecendo, ainda ele diz assim, continuando ainda a defesa de Paulo antes da gente prosseguir. Ele diz, foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto. Eles estão falando de sedição, tem que ter ajuntamento. E sedição tem que ter tumulto. Eles me encontraram sem ajuntamento e sem tumulto. E eles deviam comparecer diante de ti e acusar aqueles judeus da Ásia, que eles não estavam lá, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam, que iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras, só tem isso, que essa eu confesso. Que clamei, estando entre eles, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Mas aí nós temos agora sim o cinismo de Félix, mostrando quando o poder ou quando o Estado pagão ouve o Evangelho, mas não se converte. Versos 22 a 27. Primeiro, Félix demonstra que tem conhecimento do caminho. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa. Veja, Lucas já chamou o Evangelho, já chamou o cristianismo de caminho, né? Você está entendendo? Ou Félix, esse conhecendo mais acuradamente, significa que ele primeiro investigou, ou que eles já conheciam, mas provavelmente ele foi investigar o que é esse caminho, o que eles pregam. Quem é este a quem eles pregam? E ao fazer isso, o que Félix tem? Um contato com o Evangelho. Ele diz, espera aí, eu vou adiar a causa. E não só isso. Ele diz, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência. Isto é, de um modo pacífico. Ok? Sem castigá-lo. E não impedindo que os seus próprios o servissem. Ele está cumprindo os direitos de cidadão romano. Mas, mais do que isso, ainda assim, Félix chama Paulo diversas vezes para ouvi-lo. E ele traz a sua esposa Drusila, verso 24. Passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Percebe? Ele ficou mexido, preste bem atenção nisso, ele ficou mexido com aquilo. E aí ele chamou a esposa. E por que ele chama a esposa? Drusila era judia. Drusila era filha de Herodes Agripa. E provavelmente ela conhecia os elementos básicos da esperança messiânica. Pode ser que ela tenha pedido para ouvir.
E ele atrás, ou pode ser que ele disse, rapaz, vamos lá, porque você conhece melhor disso. E ele fica de alguma maneira curioso. E ele quer ouvir a respeito da fé em Jesus. Veja, Paulo está preso, mas ele está testemunhando a uma pessoa do primeiro escalão do poder, a um procurador romano, que governava toda a região da Judéia. Ele está lá, e a estratégia que Cristo usou para que Félix e Drusila ouvissem o evangelho de Cristo foi prender Paulo. Você percebe outra ironia da providência? E diz a palavra de Deus que o conteúdo da pregação de Paulo, no verso 25, é revelador. Ele fala da fé em Cristo, mas ele também fala especificamente sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Presta atenção nisso aqui. Por que Paulo discorre acerca da justiça? Veja, do verso 25, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Por quê? Porque o evangelho começa com uma confrontação. O evangelho começa com a exposição da lei de Deus. E aqui você tem um aprendizado sobre como evangelizar. Paulo sabia quem era Félix, ele era conhecido, ele era famoso. Porque ele escolhe, ele pinça esses temas da lei de Deus: a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. Porque esses três temas confrontavam diretamente a consciência do seu ouvinte. Félix era um homem conhecido por sua imoralidade, ele não tinha domínio próprio nenhum. Félix era conhecido por sua corrupção, ele não praticava a justiça. Então ele fala dessas duas coisas e ele diz que um dia Deus virá para julgar os perversos. E veja, com o testemunho diz que ficou Félix amedrontado. E disse: para. Quero mais ouvir, não. Por agora podes retirar-te. Quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Félix fica amedrontado, preste atenção, mas não se converte. Ele prefere o conforto do poder ao custo do arrependimento. E aqui fica uma lição para você que ouve o evangelho, mas ainda não se converteu a Cristo. É possível se impressionar com o evangelho, é possível se maravilhar com o evangelho, é possível ser amedrontado pelo evangelho, terrificado, sem se submeter a ele. Só quando você é tocado pela graça interior. Você pode ouvir o evangelho por anos a fio, e ainda assim ir para o inferno, porque preferiu o conforto da vida que você leva a servir a Cristo. Ao final, Félix busca agradar os judeus. Ele prefere isso. Não quer conversa com esse povo. Não quer confusão para não prejudicar o seu governo, e por isso ele deixa Paulo preso. Diz o verso 27, 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor, diz que, esperando também, no verso 26, ele fica amedrontado, mas o que ele quer? Dinheiro. Conhece essa história, né? Tem nada de novo debaixo do sol. Propina. Esperando também, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Quero ouvir mais desse evangelho. E acumulando ira para o dia da ira, porque ele continuava querendo dinheiro e ouvindo sobre o evangelho de Cristo. Félix é um homem corrupto. E diz que 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Preste atenção nisso. Nem todo mundo que se opõe ao evangelho o faz por questão ideológica. Muita gente se omite em defender
o evangelho por questão de conveniência. A gente acha que os inimigos de Cristo são só aqueles que o atacam diretamente. Não. Aqueles que se omitem porque querem alguma vantagem, eles também estão contra Cristo. E é isso que ocorre. Aí nós temos a quarta cena. Festo e a continuidade da pressão política. Festo e a continuidade da pressão política do Estado pagão. 25, de 1 a 12. A última cena. Festo sucede Félix e logo é abordado pelos judeus, que insistem que Paulo seja levado a Jerusalém. Veja que diz que, tendo Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. Ele foi lá visitar Jerusalém, que era a capital da Judéia. E logo os principais sacerdotes, os maiorais dos judeus, lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam. Eles voltaram ao plano anterior, lembra? Que eles queriam cumprir lá com Cláudio Lísias, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando para ele cilada para o matarem à espada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam os judeus, que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Você lembra dessa história, né? Mesma coisa de Cristo. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu essas palavras, observe, antes de prosseguir. A intenção de Félix não é fazer um julgamento justo. Ou melhor, a intenção dos opositores, acusadores de Paulo, não é fazer um julgamento justo, é matá-lo no caminho. Festo propõe um novo julgamento em Jerusalém, talvez para agradar os seus novos subordinados judeus. Mas Paulo, consciente da perseguição, da conspiração, ele apela para César, usando seu direito como cidadão romano. Mais uma vez, Paulo usa seu direito. Sim, o cristão, mesmo sofrendo injustiça, sem rebeldia, sem pecar, sem fazer gol de mão, ele pode usar. Ah, pastor, mas essa justiça mas o Cristo exaltado é quem vai guiar. Ora, nós vimos a ironia da providência, esse Estado pagão está protegendo Paulo da religião assassina. Mais tarde ele vai matá-lo, mas muito mais tarde, só depois dele ter cumprido. Então ele usa seu direito romano. Observe o que Paulo diz: estou perante o tribunal de César. Eu estou numa instância superior já, do ponto de vista humano, porque o Sinédrio era inferior, estava debaixo do poder de Roma. Onde convém, seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. O Senhor sabe disso. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, eu estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, olha o confronto de Paulo aqui, a autoridade. Sem desrespeitar, mas você pode confrontar. Ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Paulo não é covarde. Ele confronta as intenções do governante. Ninguém, para agradar a eles, por conveniência política, pode me entregar a eles. Eu sou cidadão romano e eu apelo para César. É o Supremo Tribunal de Roma. Lembre de novo, o Supremo Tribunal de Roma era um bando de corruptos. Pelo menos César. Talvez houvesse entre os senadores homens honrados, mas César não. César era um facínora. Os supremos tribunais dos homens não são a instância onde temos a verdadeira justiça, só o tribunal divino.
Aqui vemos, meus irmãos, em tudo a soberania de Deus conduzindo o seu servo. Por quê? Porque era propósito do Senhor que Paulo desse testemunho em Roma. Ele falou isso no verso 11, coragem, porque do modo porque deste testemunho em Jerusalém, também hás de dar testemunho em Roma. Não por força, não por aliança humana, não por meio de um governante, mas por providência divina. Paulo não faz nenhuma aliança política com ninguém. Se eu vou preso, mas eu cumpro, eu vou preso. Porque eu sei que Cristo reina. Cristo é o verdadeiro rei, não César. E eu quero concluir, meus irmãos. E depois trazer algumas aplicações. O que aprendemos até aqui, meus irmãos? O Evangelho segue, meus irmãos, sendo julgado nas cortes do mundo. Seja nos tribunais formais, seja no tribunal da opinião pública, seja diante dos poderosos, o Evangelho sempre será confrontado por este mundo que jaz no maligno. Mas esta história nos lembra mais uma vez que o verdadeiro tribunal é do Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqui é importante lembrar das palavras que Cristo disse em Mateus 10, 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. A gente usa isso sobre dar testemunho do Evangelho e aplica corretamente. Mas o cenário aqui é muito mais intenso, é diante de pressão. Assim, então, meus irmãos, a questão não é se o mundo nos aprova. Não é se a gente vai morrer ou viver, mas se nós somos encontrados fiéis. Essa é a questão sempre. Todas as vezes que você está em julgamento, todas as vezes que você é confrontado, todas as vezes que você é oprimido, todas as vezes que você é pressionado, todas as vezes que você é ameaçado, lembre-se disso. Toda a questão não é o que você vai perder, se você vai viver ou morrer. Toda a questão é se você vai ser fiel. Assim, então, meus irmãos, nós aprendemos que assim como o Senhor encorajou Paulo, Ele também nos encoraja hoje. As palavras de Jesus a Paulo em Atos 23, 11, que já vimos, ela serve para nós. Coragem! Porque você vai dar testemunho onde eu já predeterminei, e ninguém vai impedir isso. Sejamos então, irmãos, encontrados fiéis no tribunal da história, pois um dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, como Paulo diz em 2 Coríntios 5:10, que ali no tribunal humano, no tribunal divino, sejamos justificados. Na verdade, já estamos justificados, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Cristo em quem cremos e a quem servimos. E por isso eu quero trazer algumas aplicações práticas, finalizando esta mensagem. Preste atenção, igreja. A fidelidade ao Evangelho pode nos levar aos tribunais do mundo, mas não nos deve levar à vergonha. Eu vou repetir. A fidelidade ao Evangelho pode nos levar aos tribunais do mundo, mas não nos deve levar à vergonha. Paulo, mesmo preso, não se envergonha do Evangelho. A prisão não silencia a voz de quem tem consciência limpa diante de Deus. E a recomendação dele a Timóteo é a mesma. Se você olhar, é a mesma atitude em 2 Timóteo, capítulo 2. Ele diz no verso 8, capítulo 1, verso 8, não te envergonhes, portanto, ele diz no verso 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Não se envergonhe. Talvez
a maioria de nós aqui nunca vá para um tribunal. Mas eu quero fazer um argumento, eu quero trazer uma aplicação do maior ao menor. Como é que você lida com as pressões, as acusações no seu trabalho? Sim, porque se você é fiel, você vai ser colocado diante de pressões. E há muitas situações assim. Talvez você tenha situações de pressão na escola e você se envergonha. Como é que você reage? Pressões dentro da família. Pressões no seu trabalho para você ser infiel. O confronto de professores ímpios. Se nós não tivermos coragem diante dessas coisas menores, como poderíamos ter coragem diante de tribunais como esse que Paulo enfrenta? Mas louvado seja Deus, o verdadeiro eleito sempre receberá coragem, poder e sabedoria. E aqui vem a grande esperança. Se você é crente de verdade, se você é nascido de novo, e você for para um tribunal, tenha certeza, você vai resistir, porque Deus está com você. É Ele quem nos dá boca e coragem. Segundo, o testemunho cristão, portanto, é antes de tudo o testemunho da esperança da ressurreição. O testemunho cristão é, antes de tudo, o testemunho da esperança da ressurreição. Entenda. Seu principal objetivo quando está no tribunal, embora você possa se defender, possa usar todo o seu direito, mas o seu principal objetivo é ser testemunha da esperança. Paulo não entra em disputas ideológicas, como os crentes têm feito isso, confundindo o evangelho com ideologia. Ele não entra em disputas ideológicas, mas ele insiste na esperança futura. Isso nos lembra, meus irmãos, que nossa missão é pregar Cristo e a esperança que há nele, não nossas opiniões pessoais ou alianças humanas. Terceiro, que nós aprendamos, quando nós pregamos o Evangelho, que nem todo aquele que ouve o Evangelho se converte. Mesmo aqueles que são impressionados, amedrontados, admirados com o Evangelho, nem todo ele se converte. Félix ouviu e temeu, mas permaneceu endurecido. Devemos lembrar que a fidelidade à missão é mais importante do que os resultados visíveis. Quarto lugar, a soberania de Deus dirige a história para o cumprimento dos seus propósitos, e nenhum governante, nenhum tirano, nenhum tiranete vai impedir. Mesmo diante de governadores corruptos e complôs religiosos, Deus está guiando Paulo rumo a Roma, onde dará testemunho a César. E quinto e último lugar, devemos estar preparados para dar razões da nossa esperança, com mansidão e temor. Quem esteve na fé reformada viu isso na primeira mensagem do reverendo Felipe, 1 de Pedro 3:15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Antes de tudo, precisamos entender quem é Cristo. Cristo é o Rei, que nós estamos pela causa de Cristo o Rei. Santificar a Cristo, estando preparados para responder razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor e com boa consciência. Não é o que Paulo diz? Eu tenho minha consciência tranquila. Paulo não usa palavras agressivas, mas firmes, coerentes, respeitosas e centradas em Cristo. Claro, meus irmãos, é Cristo quem está falando por meio de Paulo. Porque Cristo é o exemplo perfeito, a testemunha fiel e verdadeira. Lembre-se, o sucesso no testemunho cristão não é vencer a guerra cultural, não é vencer disputas ideológicas. O sucesso nem é a salvação das almas, embora isso deva ser desejado. O sucesso é ser fiel.
1 Coríntios 4:2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Que o Senhor nos faça fiéis, mesmo diante das pequenas pressões, sem negociar coisa alguma, confiando que, quando somos julgados por nossa fé, não somos nós que estamos sendo julgados, é o mundo que está sendo julgado pelo Evangelho que pregamos e no qual cremos. Lembre disso. E nós sempre estaremos diante do justo juiz. Nós estamos trabalhando pela causa de Cristo, o Rei. Vamos orar? Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor Deus. Bendito seja o teu nome para todo o sempre. Queremos glorificar-te, ó Deus, por termos essa certeza de que o Senhor predeterminou todas as coisas do princípio ao fim, livre e inalteravelmente. E que o Senhor tem o controle da história. Ajuda-nos a entender que quando sofremos pressões, quando somos de alguma maneira oprimidos por causa da nossa fé, o Senhor está nos dando a oportunidade de testemunharmos de Cristo e da esperança que há nele e da qual nós cantamos na liturgia. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis, nunca, Senhor, fazendo nenhuma pequena concessão, sempre aproveitando cada oportunidade que o Senhor dá, mesmo as mais tensas, confiando que é Cristo quem está em nós, falando aos pecadores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.